Quando eu fui padrinho de um movimento de jovens chamado Escalada, fui padrinho de 2015 a 2019. Foram 5 anos muito intensos. Foi muita graça derramada na minha vida. E também foi muitos desafios. Muita luta, muita turbulência, mas também muitas bênçãos. Quantos jovens passaram por minha vida, deixaram sua marca. Acredito que eu também deixei minha marca na vida de alguns desses jovens. Hoje eu posso ver os frutos da caminhada desse Escalada. Quantos jovens que se conheceram no Escalada constituíram família, casaram, alguns já têm filhos, outros estão a caminho desta bênção de Deus que é ter filhos. Muitos estão noivos se preparando para casar. Isso é muito gratificante, porque nós percebemos, eu percebo que Deus me colocou no caminho desses jovens para que eu pudesse levar alguma palavra de Deus para eles, e eles acolheram. Olha, no Escalada, depois do primeiro retiro, eu me deparei com uma situação que me chamou muito a atenção. Logo na primeira semana, após o retiro de 2015, foram 112 jovens que fizeram o retiro. Foi em dezembro esse retiro, uma data que nós escolhemos por causa da época que a gente queria trazer um encontro. Então, se fosse para fazer na data programada, ia demorar muito para realizar o encontro, e nós decidimos fazer em dezembro. Encontramos tempo de chuva, encontramos situações que dificultou muito a execução do retiro, poucas pessoas para trabalhar, mas muita vontade de Deus, muita sede de Deus. Isso fez toda a diferença, porque apesar dos ataques do inimigo, o retiro ele saiu, muitos jovens se converteram, até pessoas que não eram católicos, que fizeram esse encontro para talvez matar uma curiosidade, talvez por um chamado, talvez também por uma sede, vai saber, mas que se converteram. E a situação que eu encontrei foi a seguinte: logo na primeira semana após o retiro, nós padrinhos, nós éramos 3 casais de padrinhos, nós pegando a ficha de inscrição dos jovens e passando por elas, pegando os nomes para separar por grupos. Uma coisa também muito difícil, você criar esses grupos. Mas eu fui percebendo que muitos jovens não tinham os sacramentos. Muitos deles. Eu lembro o número até hoje, eram 42 jovens do primeiro retiro que não tinham algum dos sacramentos. Crisma era a maioria, a primeira Eucaristia vinha em segundo lugar, e uns 2 ou 3 que não tinham batismo. Olha a gravidade. Eram jovens de 18 a 30 anos e ainda não eram batizados. Por não serem batizados, nós sabemos que não pertencem à igreja, ao corpo de Cristo. Não pertencendo ao corpo de Cristo, também por adoção por Cristo, não é filho de Deus. E nós temos que fazer com que todas as pessoas sejam batizadas para que se tornem filhos de Deus. É uma missão nossa, é uma missão de nós cristãos. Mas o que nós temos que chamar mais a atenção é para os pais. Os pais que hoje estão criando seus filhos. Hoje os pais criam seus filhos, batizam quando nascem, e a gente pode ver que uma grande maioria desses batismos eles se tornam um evento, ele não tem aquele real significado do batismo, a verdadeira vontade do batismo. É claro que em muitos sim, mas a gente vê muitos que não tem esse valor que tem que ter o batismo. Depois colocam seu filho para a catequese, para que ele faça a primeira comunhão. Em alguns lugares, essa catequese ela se inicia aos 7 anos de idade e perdura aí por 3 anos.
Dependendo da região, a criança ela é um pouco mais velha, que é introduzida na catequese. Mas não tem problema ser com 7 anos, porque sabemos que a idade da razão do ser humano é com 7 anos. O problema é que fazer a catequese hoje com uma criança de 7 anos, nós vemos que não, as crianças de hoje com 7 anos, elas não têm a mesma maturidade do que as crianças de 7 anos de algumas décadas atrás. Não existe mais uma maturidade, está tendo assim uma superproteção dos pais sobre a criança, e não está deixando que ela cresça, que a criança ela possa conhecer a vida, conhecer as situações. Não diz a verdade para as crianças. Isso pode, isso não pode, isso você tem que fazer, isso você tem que evitar de fazer. Sabe? E isso está deixando as nossas crianças imaturas. Elas, ficando imaturas, vão crescer como adolescentes frustrados, porque naquela época em que deveriam criar uma consciência de vida, uma consciência de personalidade, foram impedidas, muitas vezes pela ausência dos pais, muitas vezes por imposição de professores em escolas, muitas vezes também pelo mundo, pela situação atual do mundo. Muitas telas para educar as crianças, pouca presença dos pais. Os pais dão telas para as crianças para que elas não o interrompam em seus momentos, em sua diversão, em seu momento de nadismo, de não fazer nada. E assim as crianças elas vão sendo mal educadas. Elas vão crescendo e não vão tendo uma educação formada. Então os pais pegam essas crianças, colocam na catequese, que tem um encontro ali uma vez por semana, às vezes uma vez a cada 15 dias, com uma duração de 1 hora e pouco, e querem que quando termine essa catequese, querem que a criança ela já esteja formada na doutrina cristã. Olha, não há nenhum catequista que consegue fazer isso. Não há. Às vezes ele pode ser bem sucedido, dado aquela criança que já tem por natureza, por graça divina, uma vocação à santidade, uma vocação a uma vida espiritual mais presente. Mas se você pegasse, um catequista pegar uma criança comum, uma criança de uma família comum, que tem trabalho, que tem preocupações, como todas as famílias têm, independente da classe social de todos têm os seus problemas. Alguns no âmbito financeiro, outros no âmbito de relacionamentos, mas têm seus problemas. E essas crianças elas precisam ser educadas para Deus. Se elas não forem educadas para Deus pelos pais, somente os catequistas não vão conseguir. O catequista ele vai ensinar para a criança a doutrina da igreja. Vai ensinar como se comportar, vai ensinar o que é a Eucaristia, o que é o batismo, vai ensinar para a criança o que acontece nas missas, como que as crianças têm que se portar, mas aquele verdadeiro ensinamento que todo cristão tem que receber, tem que vir dos pais. Mas por que não vem dos pais este ensinamento? Porque os pais não são formados para uma vida cristã. Os pais também não buscam essa formação. Talvez erro também de seus pais, pode ser que seja. Mas com todo o nível de facilidade que nós temos ao conhecimento, às informações, os pais não deveriam ser assim, porque reclamam de que as crianças elas não querem nada com a igreja, mas também não veem um exemplo dentro de casa. Batismo por batismo, catequese por catequese, e assim recebem a primeira Eucaristia. Talvez tenha um real significado para alguns, mas para outros foi o cumprimento de um dever. E o pior
E o pior, muitas vezes quando a criança ela recebe o terceiro sacramento da iniciação cristã, que é a crisma, muitas vezes terminou a crisma, o pai faz como que Pilatos, lava as mãos. Agora você já tem a sua formação cristã. Olha, nós temos que assumir a nossa responsabilidade pela educação cristã de nossos filhos. Nós não podemos deixar que os nossos filhos sejam educados pelo mundo. Temos que ensinar valores. Quais são os seus valores? Pais, quais são os seus valores? Quais são os valores que você está passando para o seu filho? Quais são os valores que você está transmitindo para o seu filho? Aquilo que você aprendeu de seu pai, e seu pai de seu avô, e seu avô do seu bisavô, e assim por diante, até chegar lá na raiz da sua árvore genealógica. Quais são os seus valores que você carrega? Não estou dizendo de ética, de honestidade, porque isso aí é a obrigação de todo cidadão. Mas eu quero dizer de valores, aquilo que você traz e que você não negocia. Não tem dinheiro que pague. Os seus valores não podem ser comprados por nenhuma promoção, por nenhuma empresa, por nenhum status, por nenhum cargo, porque os seus valores têm que ser inegociáveis. E eles têm que ser transmitidos para seus filhos, para que seus filhos carreguem com ele também esses valores, para que seus filhos, ao chegar a uma determinada situação da vida dele, em que eles se depararem em uma decisão, e essa decisão ela pode se tornar na vida dele um caminho para a salvação ou um caminho para o inferno. O que ele vai escolher? Como que ele vai escolher esses valores? Como que ele vai decidir por esses valores? Você, pai, você, mãe, tem que passar para o seu filho. Você não pode deixar que o mundo crie valores nos seus filhos. Se você fizer isso, se você deixar que isso aconteça, você vai estar abrindo a porta da sua casa para o demônio. Ele vai entrar e ele vai fazer o que ele quiser dentro da sua casa. Não pense que a catequese, por ser somente a catequese, ela vai educar o seu filho para uma vida cristã. Não vai. Você tem que se aprofundar nesta vida cristã. Você tem que conhecer o que a igreja crê, como a igreja crê, qual é o maior bem que a igreja tem. A maior riqueza da igreja hoje, e sempre foi, hoje que eu estou dizendo, a maior riqueza que a igreja sempre teve são os sacramentos. Os sacramentos são caminhos de salvação. É pelos sacramentos que nós somos salvos. Somente a Igreja Católica possui essa plenitude de sacramentos. E eu digo que é a maior riqueza porque não foi a Igreja Católica que inventou os sacramentos. Foi Jesus Cristo que instituiu todos os 7 sacramentos. Foi por Jesus. Não foi uma invenção de algum papa, não foi invenção de algum santo, não foi uma criação que do nada alguém acordou e disse: opa, nós teremos na igreja a crisma. Não. Todos os 7 sacramentos foram instituídos por Jesus. Por isso que os sacramentos na Igreja Católica, eles são inegociáveis. Por isso que os sacramentos na igreja, eles têm um lugar para serem ministrados, que é um lugar que tem que ser como que real. Quantas pessoas hoje querem casar em fazendas, querem alugar um espaço na natureza para realizarem os casamentos? Está certo que algumas dioceses permitem fazer isso, mas não é o certo. O sacramento ele tem que ser ministrado dentro de uma igreja. É ali no altar do Senhor. Batizados dentro de uma igreja, a crisma, a primeira Eucaristia, a
confissão. Quantas igrejas não têm mais seus confessionários dentro da igreja? Quantas paróquias atendem confissões apenas lá no escritório paroquial, em uma sala comum? Aqueles confessionários que tínhamos, que víamos e que algumas igrejas preservam, onde o padre está sentado de um lado, o fiel entra do outro. Primeiro ato do fiel, ele se ajoelha. Aí ele não fica sentado, não tem banco. Não tem banco. Tem um genuflexório lá, para que ele se ajoelhe. E ele não vê o Papa, ele não vê o padre. O padre não vê quem está se confessando. Talvez até se conheçam, na hora que começa a conversar, ele se conhece. Mas se você for num desses confessionários, você não vai saber quem é o padre que está te confessando. O padre não vai saber quem é você, porque o padre não está ali para te julgar. Ele está ali para absolver os seus pecados. Por isso que tem que ser dentro de uma igreja. Por isso que tem que ser. É claro que alguns sacramentos, pela sua necessidade, são ministrados fora da igreja. Por exemplo, a unção dos enfermos. O enfermo está lá na casa dele, o moribundo, já está naquele estado quase que terminal, não tem condições de sair. Claro, o padre vai lá ministrar este sacramento. Pai, mãe, abrem os olhos e cuidem da vida espiritual de seus filhos. Não permitam que os seus filhos eles sejam educados pelo mundo. Vamos conhecer os sacramentos. Vamos conhecer esta maior riqueza que a igreja tem. Vamos conhecer este maior bem que a igreja traz e traz de graça para todos os seus fiéis. Os sacramentos da igreja são o caminho mais seguro para a nossa salvação.